boa tarde, boa noite para você que mais uma vez nos acompanha aqui nesse nosso Papo Santo. Nós estamos aqui mais uma vez para te receber com carinho, com amor, e hoje vamos bater um papo incrível com uma pessoa muito legal. Eu sou a Mayara Brusasco. Eu sou a Carol Zuliani. E juntas nós somos o Papo Santo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, reunidos para ter esse papo legal, esse papo de fé, com amor, com caridade. E nós temos um convidado muito especial. Ele participa aqui na nossa paróquia e, sendo participante da paróquia, traz para a gente um conforto e uma alegria, porque nós o conhecemos, mas nós queremos apresentar ele para vocês. Nós estamos aqui com o Lúcio. Oi, Lúcio. Oi, bom dia a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês, partilhando desse momento, dessa troca de ideias, dessa troca de formação, que eu possa ajudar e aprender com vocês. Obrigado pela presença, a gente está tão feliz, o nosso coração transborda de verdade, porque nós estávamos aqui agorinha nos bastidores dizendo que o Lúcio é assim, do nosso coração. Exemplo pra gente. Menos. Não é tão menos assim, Lúcio. Então, vamos começar esse nosso papo. Quero que você se sinta à vontade. A gente está aqui para conversar, tá bom? Tá bem. Vai lá, Carol, manda a primeira. Lúcio, conta pra gente como foi o início da sua conversão. Você passou por algum processo, sempre esteve na Igreja Católica, participa de algum movimento? Bom, é uma história bem extensa, eu vou tentar resumir aqui. Eu sempre fui católico, meus pais eram católicos. Aí, depois de um tempo, a minha mãe se converteu ao protestantismo, vamos dizer assim, que hoje ela é uma protestante. Mas eu sempre fui batizado, aqui em Mojimirim mesmo, sou natural daqui. Também pertenço desde sempre a essa comunidade, que antigamente era a comunidade de Santana, que era de São José, Matriz São José. Fiz a crisma aqui nessa comunidade e depois, que eu costumo dizer, eu fiz o beabá dentro da igreja e fui para o mundo. Porque o mundo, a princípio, ele é mais gostoso. Sim. Do que a salvação. E crismou, Lúcio? Aquilo, Crismou, vai embora, Vai embora, porque... Acabou, E é assim que todo mundo pensa, fiz minha parte. Só vai voltar quando se resolver casar, porque hoje até para casar todo mundo tá pensando muito, Mas seguindo aqui, então depois eu fiz isso e fui pro mundo. Não que eu deixei de viver a igreja, mas eu não era um católico praticante, que não existe esse termo. Ou você faz ou não faz. Sim. Sem querer ofender ou alguma coisa, mas é a realidade. Uhum. A gente fala, é a mesma coisa que falar, eu torço, mas não vivo a emoção. Então, você não vive. E aí eu fui pro mundo, continuei no mundo, Como assim, desde sempre devoto de Nossa Senhora, Desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive uma ligação com Nossa Senhora. E ela sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu não estava do lado dela, sempre esteve do meu lado. De a ponto de, assim, na minha juventude, de ir para Aparecida e não ir no santuário. Não participar de uma missa, só passear, ou só fazer um farofeiro, como dizia, curtir uma viagem de fim de semana, como se fosse para a praia, um rolê. Simplesmente isso. E depois eu passei por um momento triste, porque eu perdi meu irmão, que era um que eu saía, e nesse meio termo eu tinha conhecido a Roberta, que fazia parte da nossa turma, E aí depois disso, ela... com a perca do meu irmão, a gente se aproximou mais naquela troca, porque ela também era amiga nossa, e a gente acabou se envolvendo e começamos a ter um relacionamento. Mas mesmo assim, depois do relacionamento, logo a gente casou, que veio o Lucas, de uma gravidez não indesejada, que é graça de Deus, mas não planejada. Sim. E com isso, mas foi uma forma que a gente se uniu no matrimônio. A princípio só no civil, E depois, mais tarde, no matrimônio. E a Roberta... Ela, assim, brincando, uma vez eu falei, Roberta, dentro do carro, nós indo para Aparecido, para algum lugar, quem de nós dois tem mais fé? Olha que pergunta. Nossa! E qual que foi a resposta? Ela disse, lógico que é você vai na missa, você participa, sei o quê. Eu falei, não, Roberta, porque quando eu não frequentava, você ia e rezava para que eu viesse hoje. E foi isso mesmo. Por muito tempo, foi ela que rezou o joelho, ela ia nas missas à noite sozinha. A caminhada dela desde sempre ela foi sozinha para a igreja. E aí eu tive a oportunidade de, quando aqui se tornou paróquia,
em 2012, 2011. 2011. Eu não sou muito bom de data, tá? E aí o padre Sidney veio para cá e ela começou, Lúcia, agora tem um padre perto de nós, precisa ir, porque o Lucas, ele tá crescendo, ele só vai para a igreja se for, ele vai ouvir mais o padre. E beleza, eu tenho minha fé, não é assim que a gente fala? Eu rezo aqui em casa, pensamento de... Deus está em todos os lugares. Deus está em todo lugar, não julgando cada um tem sua crença, eu acredito nisso, cada um viva a sua crença, não cabe em mim julgar a crença do próximo e tentar viver a minha da melhor maneira possível. Esse é meu pensamento que eu levo a cada dia, né? E depois ele veio para cá e sabe que aquela coisa mesmo, depois de casado no civil, tinha uma vida desregrada, né? Então eu sofri muito com isso, com a vida desregrada. Porque bebida, você era casado, tinha uma família, mas não vivia a família. Trabalhava a semana inteira, final de semana você estava no bar com os amigos. Não que isso era errado, mas o que eu escolhi para mim seria a família. Então eu teria que viver a minha família. Sim. É que a gente não consegue viver os dois, né, Lúcia? Não. Nós somos um só. E o nosso tempo, ele é dividido conforme a nossa prioridade. E aí, eu fico vivendo lá aquela situação do mundo, o que se torna prioridade? O mundo, né? E aí você pensa assim, né? Eu tenho direito... Sim. Na verdade, a gente sempre se julga no direito, eu não tenho direito, né? é egoísta. É egoísta, porque o que você tem é obrigação. Sim, né? Entendeu? E aí foi isso, até que chegou um ponto, né? Tive muitas decepções comigo mesmo, assim, muita dor, sabe? Porque assim, só quem vive sabe o que passa, né? Só quem vive. Você não consegue se imaginar no lugar do outro, porque às vezes a gente fala, eu imagino o que você está sentindo. Não imagina. Imaginar é pouco. Você não imagina, porque você não sabe nem as minhas alegrias e minhas tristezas. Você pode me ver sorrindo, mas por dentro eu tô moído, mas eu tô sorrindo, né? E às vezes você não chora de alegria? Sim. E não se alegra de tristeza? Então é isso. Então esse é o sentimento. E aí depois disso, nossa, eu já vou falar tudo aqui, você não vai precisar nem fazer uma pergunta. Né? Pode falar, pode seguir. Tem bastante pergunta, não se preocupa não. Não, mas aí, voltando. Então eu tenho, sim, tive muita dificuldade com vício, sabe? Com bebida. Porque eu não sabia beber. E graças a Deus, faz 25 anos que eu não bebo. Logo, depois que eu casei com a Roberta. A Roberta me pôs na linha, tá? Não tem vergonha de falar, não. Se eu sou o que eu sou, é muito mais mérito dela do que meu. Sim, ela foi preparada. Muito mais mérito dela que meu. E a gente tem uma história junto de São Judas, porque eu sou do São Judas daqui e ela é do Iguaçu. Então ela mora foi criada. E ela deixou dela e veio pra cá. Então vocês são fruto de São Judas. São Judas, causas impossíveis. A intercessão de... causas impossíveis, tá vendo? E eu costumo dizer que eu sou um milagre pra mim. Se eu precisasse que Deus me provasse alguma coisa, era só olhar no espelho, porque eu sou um milagre de Deus. Porque eu tenho muita certeza e convicção, se eu não tivesse tido essa oportunidade de mudança, de ser uma vida nova, um vinho novo, um odre novo, talvez eu não estaria aqui para partilhar esses momentos contigo. Sabe? Eu sinto isso, sabe? Então essa graça, às vezes eu não consigo, às vezes quem não me conhece, fala, nossa, esse cara é sério, esse cara parece chato. Mas só quem me conhece sabe. Às vezes eu não demonstro, porque se eu sou uma cara fechada, eu costumo dizer que tem cara feia, porque eu não gosto muito de amizade, mas quando eu conheço, eu me solto. E a Mayara sabe bem disso, que a gente muito. Tem. Graças a Deus. Então é isso. E aí, disso, o meu processo de conversão, e depois de muito disso, chegou um ponto, depois de casado, a Roberta, que eu saía do serviço, ficava nos bar, e ia falar para ela, bem, eu tô vendendo o que eu... Tô consumindo o que eu vendo. Lúcia. Chegar meia-noite em casa, e ela, minha mãe na porta lá, esperando. Eu ainda tinha saco, vocês estão perdendo tempo, eu tô bem, olha aqui. E chegou um dia que eu cheguei em casa, as malas estavam prontas. Ela falou, tô aqui, tô indo embora. As malas dela? Dela e do Lucas. Ela falou, você escolhe. Você ou nós. Ela sempre também não teve, felizmente ela não teve, ela tem uma família unida, mas os pais e mães separados, vivem bem hoje, eu costumo dizer, né? Que eles vivem melhor separados do que juntos. Que um frequenta a casa do outro, vai em festa, mas assim. Então ela sempre pediu para Deus que ela queria ter uma família, que se não fosse para ter uma família, ela queria ser religiosa. Ela é uma boa opção para vocês chamar para contar, hein?
Olha, Roberta. Roberta, nós estamos deixando agendado o seu nome aqui, tá bom? Convocada. Então daí eu cheguei e eu falei, opa, peraí. A ficha caiu naquele momento. Parece impressionante. Daquele dia, eu falei, não, bem, eu escolhi você e o Lucas para casar, foi uma graça de Deus e isso a gente vai viver junto, né? Mais ou menos, imagino que seja isso, que há 27 anos atrás era mais ou menos isso que eu deveria ter pensado na época. E daquele dia em diante eu larguei de beber. Puxa, No outro dia, 6 horas da tarde, a hora que ele chegou, eu já estava em casa, até que a janta quase pronta. nossa, um novo Lúcio. E daí depois eu larguei naquele dia, eu nunca mais tomei nada e até hoje eu não tomo nada que tenha álcool. Assim, eu não sou julgo, nem sou contra quem beba, mas eu não sabia beber. Então, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Desde tudo não seja em Entendeu? excesso também, Nem né? tudo te convém. Sim. É. As coisas que a gente não sabe fazer, é melhor deixar para quem Fazer. sabe. É, exato. E aí, como eu voltando, ó, olha que onde eu fui lá, agora voltando. Aí quando o padre Sidney veio pra cá, e ela começou essa história. Ô, bem, tem um padre novo aqui, o padre Sidney agora tá pertinho, venha pra cá. O padre Sidney também, ó, me aprontou vários, viu? Se eu tô aqui hoje, ele também tem parte nisso. Ah, que bom. Será que ele vem um dia para o nosso papo? Seria Padre muito bom, hein? Sidney, o senhor também está convocado. Hoje vai ser o dia da convocação. Porque eu vim pela igreja pela dor. Eu não vim por um amor, porque eu estava brincando aqui no bastidor que ninguém dá aquilo que não tem. Eu não tinha amor pela igreja. Eu tinha uma devoção em Nossa Senhora, na verdade. E é preciso dizer, no meu entendimento, tá? Talvez que eu fale para mim, que eu uso como referência, não sirva para os outros. Devoção por devoção é o quê? Sim. Se for para você, porque assim, tem muita gente que é devoto, faz consagração, faz novena, reza isso, mas o principal é o sacramento. Devoção por devoção é um amuleto, né? Você precisa dos sacramentos. Eu não vivia isso. Uhum. Eu não tinha confissão. Eu não era nem casada, Como isso, confessar? entendeu? Sim. Eu tinha a iniciação cristã, vamos dizer. Então era isso. Aí depois, quando veio para cá, daí eu comecei a vir pela dor, comecei a frequentar, e vamos, nisso o padre Sidney lá de longe viu, e falou, Lúcio, você com a Roberta, são casais novos, estão começando a frequentar, vocês podiam ajudar nós na pastoral familiar, aqui da paróquia. Tá? Então, quarta-feira vocês estão aqui na reunião. É mais ou menos assim, tá, Carol? No seu... Se preocupa, não. E aí a gente começou a ajudar aqui como coordenador da paróquia, né? Comunidade paroquial, fazendo, não sabia nada. E até hoje ainda eu tenho que me aprender que eu tenho uma dificuldade com leitura, com foco. Eu tenho uma dificuldade muito grande com leitura. Apesar de me esforçar, tenho trabalhado muito nisso. Apesar dele ser o dono da estante mais maravilhosa Então, da minha biblioteca católica. cantou sobre essa estante aí. Precisa conhecer. Qualquer dia a gente pode até marcar de fazer um papo santo lá. Ah, nós vamos amar. Vai ser muito legal. Vai Mas ser em breve. Então eu tenho a dificuldade. Então eu preciso até hoje, sabe? Você vê que você pode ver que geralmente eu tô com alguma coisa na mão que remete muito a isso. Agora eu tô lendo, onde eu pego um livro para ler, para mim não me perder dele, que eu tenho muita falta de foco, não pode não parecer. Então eu levo ele onde eu levo. Então, onde eu vou, eu levo ele, porque daí na hora que me dá tempo, eu pego para ler. Porque a minha absorção ainda é lenta. Eu tenho que fazer um trabalho, passo por psicóloga. Então, é todo um processo. Mas imagine há 20 anos atrás que nem sabia que existia psicólogo, Né? né? Uhum. E depois dessa caminhada, daí, depois de um tempo de paróquia, foi convidado a ser coordenador forâneo da pastoral familiar, que forania, né? Para quem vai estar nos assistindo aí, a forania é que a diocese se divide, na nossa diocese de Amparo, se divide em 5 foranias, que nada mais é uma divisão da cidade para ficar melhor administrada e unificada. Então, eu era responsável por toda a Mogi. Uma responsabilidade que eu costumo dizer que era o papel do leve trás, o office boy. Essa é a missão, que você leva, pega, reuniões. traz, leva, né? Então esse é um trabalho. Depois de um tempo de passado, fomos convidados a ser coordenador diocesano de Amparo, né? E hoje, né, estamos como coordenador da sub-região Campinas, que hoje a gente já
somos responsáveis pelas 7 dioceses que compõem a sub-região Campinas. Eram 6, agora recentemente já foi instalado como diocese e ela assumiu. Ah, que legal. O início da minha... Seria isso, Dessa caminhada, né? dessa caminhada. E quando foi, Lúcio, aí nesse meio tempo, o casamento religioso? Foi logo com o padre Sidney ou foi antes do padre Sidney? Foi antes. Antes. É assim, também é uma outra história. A Roberta sempre tinha o desejo, Sim. né? Sempre tinha o desejo de uma família, tudo certinho. Porque ela sempre frequentou a igreja, desde o início. E todo esse tempo que a gente ficou sem o religioso, ela não comungava. Sim. Apesar de orientações, não, você pode comungar porque você é uma pessoa direita, você não faz isso, você está procurando. Mas não existe isso na igreja. Não tem meio termo, né? Tem meio termo, Não tem. entendeu? Tem meio termo. Então, aí ela fez, né? Depois ela perdeu a avó dela e num sonho, né? A avó dela falou que ela queria casar. Até parece que... Depois ela conta melhor numa outra época. Dava até o vestido de noiva para ela. Mas ela tinha muito receio do que eu ia falar. Porque eu ainda estava no processo, como eu estou hoje no processo de conversão. Porque esse processo quando vai acabar? Só o dia que eu encerrar minha estadia aqui Sim, e fui para a glória de Deus. Eu assim espero. se Deus quiser. Há de querer. Então foi um pouco antes da instalação da paróquia aqui que vocês se casaram. Isso. Aham. Aí foi em 2000, né? Casamos em 97, em 2006. O Aí, religioso. isso. Aí ela, dado nisso que o padre não, que a madrinha dela veio em sonho e falou isso para ela, ela foi conversar com o padre Carlos, padre Carlão, né? Carlos Jorge, que hoje Sim. não está mais na nossa diocese. Que contou toda a história que ela ia, ela tinha direção espiritual, mesmo não confessando, até uma orientação, mesmo que você não tenha o direito de confessar, assim, né? Você acha, mas você pode vir pedir aconselhamento para o padre, fazer uma direção e ajuda muito. Certo. E aí ele falou, Roberta, marca a data do casamento, faz aí e vamos. E marcou para o dia 11 de novembro de 2007, é isso mesmo, né? 2006. Ele é ótimo de datas. Eu nunca... Coisa que eu acho que eu não tenho, eu sou muito de viver hoje, né? E aí ela chegou em casa, ela falou, Lúcio, eu marquei o casamento, só que nós vamos ter que fazer um cursinho de 8 semanas. 8 semanas? Nossa, Uma catequese, né? que hoje, né, dentro da pastoral familiar, que faz uma parte da pastoral do matrimônio, né? A preparação, ela né? São 8 encontros. Aham. Cada diocese, cada Divide de uma paróquia maneira. divide de uma maneira para facilitar e abranger todos, né? Acolher a todos, porque tem gente que trabalha, tem gente que é de fora, tem gente que viaja, então é uma maneira. E aí eu falei, tá bom, vamos lá, Bora fazer. bora. Eu sou muito topado. Para começar é comigo mesmo, não era coisa de sanguíneo. Coisa de Para sanguíneo. começar, meu, É uma é uma beleza, maravilha. agora você Para vai terminar. Mas começamos. E aí eu fui me interessando, foi coisa, porque eu já tinha em mim alguma coisa da igreja, mas eu não sabia que eu tinha. Você tinha a semente da fé. Ela precisava ser regada. Sim. Né? Porque quando eu fui batizado em 75, nós contei minha idade. Peraí que eu vou fazer a conta. Tá certo. Tô muito próximo, daqui 10 dias eu faço 50 anos. Ai, que delícia. Eu tenho uma carinha dos 60, eu sou bem rodado, eu costumo dizer que eu rodei bastante com pneu murcho. Não na tem, estrada de terra. Então daí eu fiz, e aí interessante que quando estava acabando a preparação, eu falei, mas já acabou? Sentiu falta. Sim, eu confesso que eu e o Adriano também, quando a gente resolveu casar, a gente frequentava as missas e tudo mais, mas foi no cursinho de casamento que a gente sentiu esse chamado de querer mais. E assim, né, é uma coisa assim, até entender bem, né? Quando você faz uma preparação do matrimônio, que você faz, o intuito maior no coração da gente é que você põe aprovações naquele casal para ver se eles estão preparados. Porque o matrimônio, o que que é? É duas pessoas que se unem, eu falo muito disso, para viver um só caminho, não é caminho distante, diferente. Cada um do seu jeito, porque você vai se juntar a uma pessoa que pensa diferente de você, que vem de família diferente de você, que vai ter momentos de altas e baixos na relação, mas tem um objetivo final, que é a salvação do outro.
Se você lutar pelo seu outro, buscar a salvação dele e ele buscar a sua, com certeza vocês vão vencer. E o mundo de hoje não está preparado para isso. Se não der certo, separa. Triste. Triste, triste. Realidade. Mas é Triste. assim. É. Não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para fazer nada, mas é o sentimento que a gente vive e é o correto. Então, a união de dois, né? Então, foi isso. E aí volta São Judas de novo, porque é onde a gente casou, na São comunidade São Judas. Ah, que legal. Aí o padre Carlos até ficou muito feliz com essa, né? Porque todo mundo quer casar na matriz São José, uma centenária, todo mundo queria. E a Roberta, né? Porque tudo é a Roberta. E a Roberta só queria um matrimônio. Ela sabia a realidade do que ela precisava. Ela só queria um matrimônio, né? E assim, e sem contar, né? Quando a gente casou no civil, né? Eu falei que nem o Lucas, a gente atropelou a situação, aprontou antes do que dera. E quando a gente foi casar, a gente não tinha nem para aliança. Muito tempo que a gente viveu, meu pai muitas vezes sustentou a gente com cesta básica, sabe? Às vezes a gente não... Quem vê o Lúcio, a Roberta agora, tem uma vida estabilizada, né? Assim, hoje, talvez não saiba a dor. Lembra que eu te falei que ninguém sabe a dor que a gente vive? Mas nunca perdemos a fé. Eu vi hoje até um amigo ontem me falou assim, um casal de amigo meu casou próximo e se separou, porque falta de entendimento e dinheiro. Na verdade, nem é a falta do dinheiro, é a falta da fé. Porque quando a gente tem fé, né, a gente decide. E decidir, né, é seguir o caminho. Seguiu o caminho. É. De aprovação. E aí a gente casou no dia 11, 5 horas da tarde, nós 11 de novembro. Estávamos lá para casar. Graças a Deus. Que bom. Então a gente celebra em 20 de dezembro 27 anos de união. E aí em 11 de novembro 18 de matrimônio. Que para nós cristãos o que vale é o matrimônio. Entendeu? Falou que é um iPhone antes. Tá bom? Pronto? Pronto. Posso continuar, Adriana? Espera que eu perdi o fio da meada. Foi esse iPhone aí, Lúcia. Queria participar do Papo Santo. Eu vi, a Siri. Hoje é envolvida, né? Nós já falamos bastante da família, então nós vamos entrar no próximo assunto, tá bom? Então vou continuar. Lúcio, então, agora que você contou pra gente como foi o seu processo de conversão, como foi a sua vida ali no início da sua família, né? E depois, até os dias de hoje, como está, né? A gente já conseguiu entender bastante que vocês vivem uma família que busca a santidade o tempo inteiro. E não é só esse papo que nos faz entender, né? É o que a gente vê no dia a dia entre você, entre a Roberta, o Lucas, né? Agora você tem uma nora, né? Também. Filha. Uma filha, mais uma filha. E a gente vê isso em vocês todos os dias. Bom, agora então nós vamos entrar no nosso próximo passo do papo. Por quê? Porque o Lúcio é um convidado muito especial para falar para nós sobre a nossa mãezinha, né? Mas antes disso, Lúcio, conta uma coisa pra gente. Nós temos aqui um hábito, que é todos os nossos convidados trazerem uma lembrancinha. Você trouxe uma lembrancinha pra gente? Trouxe. E assim, uma lembrancinha maravilhosa, né? Um desapego. É, um desapego. Que levo comigo. Cadê a sua lembrancinha que você trouxe pra gente? Bom, é um desapego, hein? Maiara, Tá doendo? Tá doendo desapegar, Lúcio? Porque o nosso foi bem dolorido. Ai, meu Deus, não acredito que é esse desapego. A relíquia do Padre Léo. Vou mostrar nessa câmera aqui. É uma relíquia de 2º grau? Do Padre Léo. Do Padre Léo. Você sabe o que é? É um pedacinho da roupa? Da roupa. Tá aqui, a relíquia tá aqui, ó, nesse cantinho. Tá dando pra ver? Aqui nessa câmera melhor, né? Nesse cantinho aqui é um pedacinho da roupa do Padre Léo. Olha, você sabe o quanto é especial pra mim, né? Agora vai ser especial pra Carol e pro Papo Santo. Olha aí, Carol. Obrigada.
Isso aí, eu tenho muito apego, né? Eu tenho muito carinho pelo Padre Léo, melhor dizendo, porque até hoje eu participo das homilias, que eu costumo dizer, nem Padre Léo, né? De toda segunda dele, parece que ele está falando comigo assim, como se fosse para mim, sabe? Do jeito que ele viveu, que ele conta nele, né? Que ele fez todo o processo, quando ele teve a doença, ele não culpou Deus e sim ele, porque foi ele que quis, e todo o processo. Então eu me espelho assim muito nele, sabe? De procurar a salvação da forma que ele procurou e servir, porque ele sempre foi, ele viveu com os pobres, né? Sim, é. Eu tive a graça de dar um abraço nesse santo. Então, para mim é muito, muito especial. É uma relíquia muito especial. Muito obrigado. Deus abençoe pela sua generosidade. Amém. Agora sim foi uma prova de generosidade, hein, Lúcia? Muito bom, muito bom. Ficamos muito felizes. E a Carol vai colocar ali no cantinho. Em breve esse cantinho vai estar bem cheio, tá? É. A gente espera que assim seja. Estamos cultivando. Então vamos para o próximo passo. Nós te chamamos aqui, Lúcio, especialmente para falar sobre a sua devoção à Santíssima Virgem Maria. A gente assiste isso em você. A Virgem Maria está estampada em você. Quando a gente olha para você, a gente lembra da Virgem Maria. E quando a gente pensou que a gente precisava ensinar para as pessoas que estão em casa, né, mais sobre a Virgem Maria, a gente lembra muito de você. Porque aqui para nós, dentro dessa paróquia, você é um reflexo dela. Então, nós vamos falar sobre ela um pouquinho agora. Topa? Topo. Topa, né? Então, a primeira coisa que a gente queria... Você já contou um pouco, né? Que você sempre foi devoto da Virgem Maria. Mas conta para nós, qual foi o início dessa devoção? Você se lembra disso? Foi lá na infância? Foi mais jovenzinho? Na verdade, até antes nos bastidores, eu estava até falando com o Adriano. Eu sempre tive uma ligação com Nossa Senhora. Desde sempre que eu imagino, eu sempre tive ela como... Ela sempre teve, porque eu tenho eu digo que tem uma mãe no céu e uma na terra, que a minha mãe também chama Maria. Então, uma Maria no céu e na terra. E muitas vezes, onde a minha mãe não estava, ela estava. Muitas vezes, que me salvou foi ela. E eu tenho muita convicção disso, tá? Por causa da vida desregrada que eu levava. As altas noturnas, saía na sexta, voltava no domingo, né? Vivia em lugares que eu não deveria viver. E quando, na história, lá quando começou esse totus tuus, todo teu, a consagração, foi até que eu falei para o Adriano ali nos bastidores. Era uma modinha. Também vou ser consagrado, né? Poxa, vou andar com uma cadeia, né? Vou andar com uma cadeia no braço, vou ser diferenciado. E não é assim? De maneira nenhuma. E aí eu fui e fiz a preparação. Fiz lá a preparação que ela tem que ser feita, né? A preparação com 30 dias, a leitura do livro da consagração. Mas mais que isso, é o entender verdadeiramente o que é o desapego, né? É o dia a dia, né? É buscar a santidade através de Maria para chegar em Jesus. Porque eu sempre falo, até eu tenho... Para mim, Maria é o caminho que leva a Jesus. Sim. Não menosprezando o papel de Maria na minha vida, que ele é muito, né? Mas o papel de Jesus está no centro da nossa igreja, que muita gente confunde isso. E o próprio tratado fala, né? Que é o tratado da verdadeira devoção através de Maria, né? Então, a devoção a Jesus através de Maria. Sim, né? Que muita gente confunde até com nós, né? Vocês são idólatras, vocês têm... Escravo de Maria, né? Não. Não é, a gente venera. Na igreja tem isso, a adoração é a Cristo. Veneração a Maria porque ela está acima dos santos, a São José, que hoje recebe 1 grau, e os demais santos. É os 4 graus que tem a igreja, né? Que a gente que é cristão católico, a gente professa. Então, o que eu fiz? Eu tinha feito, vamos dizer assim, no bom sentido. Eu tinha feito a burrada. Fiz, né? Agora eu já fiz. Agora eu tenho que corrigir. Tá certo. E aí, depois de entendendo que a maturidade que hoje eu falo, depois de um tempo de vivência, apesar de eu entender que ainda falta muito para mim, porque, como vocês entenderam aqui no nosso bate-papo, eu não nasci dentro da igreja e vivi dentro da igreja. Muito tempo da minha vida eu fiquei fora da igreja. Então, eu perdi muito tempo do que eu poderia ter vivido e aprendido. Então, hoje, para mim, esse tempo de perca me faz falta. Por isso que eu recomendo, não saia da igreja.
A crisma não é o sinal porque acabou, continue, persevere. Tem grupo de jovens, geração, Dom Bosco. e tem muitas outras aí para que vocês frequentem, continue, né? E aí meu processo eu fiz lá em 2015, a consagração, eu fiz todo o processo e vim fazendo, entender, né, o desapego, entender que tudo você faz através de Maria para Jesus. E tudo, a consagração, ela consiste assim, tudo que o bem que eu faço hoje não é mais para mim. Eu entrego na mão de Maria Ela distribui. e ela distribui para quem ela precisa. Eu costumo dizer que eu posso estar salvando alguém indo para o inferno Sim. E que você nem sabe quem é. e nem sabe quem é. Entendeu? Porque o tratado é isso, né? É você se desprender da sua própria oração e ofertar a Maria. Se sobrar um pouquinho pra gente, muito que bem. Mas a gente sabe a mãe que tem, que ela nunca vai nos abandonar. Exato. É. Entendeu? Ela cuida, né? Ela cuida, ela zela. Então, a consagração em si é isso, né? Você tem uma preparação, depois você faz a leitura do livro, né? Que é o Tratado da Vida de São Luís Maria Grimond de Montfort. Depois, quando o São João Paulo II fez o Totus Tu, né? Todo teu, que a gente usa, né? Todo teu, Maria, porque somos de Maria, né? Lembrando que a nossa igreja, ela é cristocêntrica, a nossa fé é em Cristo. Maria é o caminho que nos leva. Eu costumo orientar e falar assim, porque hoje a gente tem muitas religiões. E muita gente nos questiona. Eu falei, ó, vou dar um exemplo. Basílica de Nossa Senhora, quem está no centro lá? O Cristo. E Maria está onde? Lá no alto, olhando, como mamãe olha o seu filho. Sim. Então, para nós é isso. Para o bom entendedor, isso basta. Basta. Só isso. E toda a igreja católica, que qualquer pessoa entrar, sempre vai ser assim. O Cristo está no centro. Assim, né? até porque se for diferente disso, tá blasfemando, você Eles... está indo contra uma heresia. Uhum. Se você colocar Maria na frente de Cristo, não tem jeito. Sim. E depois na preparação, você faz 12 semanas preliminares, depois faz mais 3 semanas preparação, aí no dia você faz um ato de piedade, e aí tem um tratado que você lê durante a missa e faz toda essa preparação. E eu vou fazer 2015, estou fazendo 9 anos, e eu estou correndo atrás para me corrigir. E aí depois tem algumas condições que você precisa fazer diariamente. As orações, né? As orações. E assim, tem muito assim, ó, que eu vivo, sabe? É que muitas vezes, eu até brinquei com vocês aqui, né? Tu acha que a gente é santa, a gente é exemplo. Poxa, mas a gente também julga. A gente também cansa. A gente cansa, tem dia que não dá vontade de rezar, no bom sentido. Não é que não dá, você faz tantas coisas que acaba passando. Ou às vezes você reza automático. Mas isso é motivo para desistir? Não. Até quem está numa preparação do tratado é isso, fala isso. Se você algum dia falhar na preparação, continue, persevere. Sim. Entendeu? E ela é contínua, né? Tem muito, né, que eu falo assim, o PHN, por hoje não. Então se você, a batalha é diária. Batalha é diária. É como fazer o caminho da fé, não era? É por hoje, é só o dia. Você não Exato. precisa viver os 10 dias ou 7 dias. Você vive aquele momento. Aquela parte da manhã, aquele trajeto. Então por isso que eu sou muito focado no hoje. Entendeu? Por isso que eu não sou muito ligado com datas, com coisas, porque eu gosto do hoje. Porque só tenho hoje. Ou melhor, só tenho um agora. É só o agora que a gente tem. E se a gente pensar assim, ó, dá tempo, você pode adiar a salvação, mas não a morte. E a única coisa que vai te exigir quando você chegar na frente a frente, você está preparado, você fez. O que você fez de bom? Exato. Então é isso. A conta chega. A conta chega. E as boas obras, é isso que vai valer. O resto, o nome já diz, é resto. Exatamente. Mas, já que ele falou um pouquinho de Caminho da Fé, né, Carol? Sim. Tem uma perguntinha aí sobre Caminho da Fé? Tem uma pergunta. Tem, sim, senhor. Fala aí pra gente, então, um pouquinho, como que começou essa história do Caminho da Fé pra você? Brevemente, assim, não precisa se estender ao caminho inteiro. Mas como foi esse início de Caminho da Fé, assim? Foi uma decisão? Foi curiosidade? Como foi? Foi mais curiosidade do que decisão, mas apesar que a curiosidade te leva à decisão, né? E aí, também foi em 2014, se eu lembro a data, né? Foi um tempinho já, né?
E aí um amigo, que uns amigos e meu primo fazia, falei, vou fazer também. Eu falei, pra você que sou tapado, né? Me lasquei. Primeira vez que eu fiz, eu sofri muito. Muito. Teve dias lá que eu não aguentei nem andar. Tapa os ouvidos, Carol. Que a gente não fez pelo caminho da fé. Porque hoje o caminho da fé, ele nasce em Águas da Prata e vai até Aparecida. Mas existem vários ramais. E tem outros caminhos que a gente cria, fala caminho da fé, porque você vai até Aparecida. Mas outro caminho a gente fez por outro caminho. E foi muito sofrimento, sabe? Uma experiência de chegar no meio do caminho e falar, o que eu vim fazer aqui? Você é louco, não vou voltar mais. É uma experiência muito louca. E aí a hora que você chega de frente da mãe, você fala, quero vir de novo. A gente costuma dizer que tem um bichinho lá no caminho que pica a gente, daí a gente fica, entendeu, infectado. Resumindo assim, o caminho, tem hoje, com a graça de Deus, já faz 11 anos que eu faço caminho, né? O grupo decidiu fazer sempre na Semana Santa, que é como se fosse uma forma de agradecimento. Não é sacrifício. Agradecer a Deus por toda a graça que Ele nos dá através de Maria. E aí a gente faz essa preparação. E aí entender que quando você faz o caminho da fé, é o tempo seu com você, é o tempo seu com Deus, para você pôr na balança tudo que você fez, como se Deus te desse a graça de sentir um pouquinho no céu. Porque lá é um pedacinho do céu. Porque lá é um pedacinho do céu para quem faz. Esse ano eu iria fazer, mas meu pai passou por uma cirurgia e aconteceu que não deu para eu ir porque eu tive que cuidar dele. Inclusive, ainda estou cuidando do meu pai. Mas mesmo eu não indo na semana, alguns dias antes, né, da gente começar, tava tudo certo. Mesmo eu não estando lá, eu senti Maria cuidando de mim. No primeiro consultório médico que eu entrei com meu pai, ela estava lá. Então, foi um até logo pro caminho. E estarei lá. Se Deus quiser. Eu costumo dizer que assim, era a vontade sua e não de Deus. Tudo tem um propósito. Sim. Tudo tem um tempo. Talvez a preparação do caminho da fé, o caminho da fé não era o caminho da fé lá. Era para você viver o que você está vivendo hoje. Esse caminho A sua preparação do caminho, porque quando você prepara o caminho da fé, a gente fala assim, todo mundo pergunta, você emagrece? Poxa, eu não fui fazer regime. Né? É a maturidade da fé. Então, creio eu que Deus estava te preparando para viver esse momento. Esse momento é difícil da família, do ente querido. Sim. É um caminho árduo também, Da né? fé. É uma semelhança do que você vive lá. E depois, pelo que eu passei com meu pai, né? Pra quem não sabe, meu pai teve que amputar uma perna. Então, ele ficou 100% dependente da gente. E foi bem na época da novena de São Joaquim Santana também, que a gente iria fazer o caminho da fé em agosto. E com certeza minha fé aumentou. Foi, inclusive, quando esse processo, né, do meu pai ter sentido muita dor, eu lembro que o Adriano falou assim, você vai questionar Deus. Por que você tá passando por isso, né? Pelo que você tá passando, por sua família, né? E quando terminou, né? Não terminou porque ainda não terminou todo o processo. Mas eu conversei com ele, eu falei, em nenhum momento eu questionei Deus. Porque eu sei que ele iria fazer o melhor, tanto pelo meu pai como pra gente. Então, o caminho ano que vem eu vou estar mais preparada. Eu, assim, bem resumindo, porque você falar de caminho da fé, eu vivo o caminho da fé desde que eu fui a primeira vez, tá? Eu sei, eu tenho muito assim, eu falei que eu sou ruim de dados, mas o caminho da fé eu sei tudo. Eu também. O caminho da fé, você falar até aquela pedra do caminho, tanto que hoje no caminho da fé eu ajudo a cuidar, né, porque a gente dividiu um grupo, eu cuido da parte espiritual e da logística, então todo o trajeto do caminho, que montagem, pousada, é tudo eu que organizo. E assim, o caminho da fé me deu muita graça. O ano passado eu tive a graça de participar, assim, de um milagre da Luciana, que ela tinha leucemia, né, e estava desenganada, não conseguia transplante, e resolveu fazer o caminho da fé. E aí... Umas loucuras. Umas loucuras. Aí, quando ela resolveu fazer o caminho da fé, ela recebeu um telefonema que ela tinha conseguido a doação. E aí, ela falou, eu vou fazer. Os amigos e família falaram, você não vai, porque agora você vai receber a doação. Eu falei, eu recebi a graça e não vou buscar. E no caminho, lá no quilômetro 100, ela foi curada. A gente não se conhecia, se encontramos lá em Borda. Ela queria um terço, que ela não tinha, eu dei o meu terço para ela. E aí a gente se tornou muito amigo. E o caminho da fé para nós hoje, para minha turma,
é muito mais levar as pessoas a conhecerem a Deus e o caminho do que nós. Lógico que a gente vive. Tem coisas que faz 11 anos, como eu falei, o que eu vivi esse ano, que para mim foi o melhor caminho da fé, eu não vivi os outros, porque cada é único. É que nem participar de uma missa. Tu não fala, tem que ir na missa. Não, abençoado. A missa é única. Não é Sim. preceito. É Deus ali falando contigo, te recebendo, te acolhendo, se doando. É como se cada uma daquelas vezes que a gente foi, tanto para a missa quanto para o caminho, fosse a única vez que a gente tivesse ido. Porque nunca é igual. Não, a Embora oportunidade. a gente passe ali, eu também já fiz o caminho da fé algumas vezes, a gente passa por aquele caminho. Mas aquele caminho é sempre novo, né? Porque encontra pessoas novas, porque encontra as pessoas com necessidades novas, com graças alcançadas. Superações, né? Que a gente imagina que você não é capaz. Você vê na pessoa recentemente, a Luciana, depois da graça, ela se tornou uma peregrina do caminho. Ela já fez desde a Ponta Maior, que é 800 e poucos quilômetros. Há 2 semanas atrás, ela fez o caminho da fé levando um cego. Caminho todo de mão dada. Então, Que maravilha. você entendeu? Então, esse é o caminho. E assim, eu gosto muito de pessoas. Então, eu gosto de falar. Vocês já perceberam, né? Então, o caminho da fé é isso. Bora conversar, né? Bora aí que em abril do ano que vem, com a graça de Deus, a gente vai de novo. Se Deus Dia quiser. 2 a gente parte. Lúcio, o que você tem a nos dizer sobre a fidelidade de Maria com Deus? E como que a gente pode seguir o exemplo e ser fiel? Isso é uma pergunta boa, né? Que faz a gente refletir, né? Mas a fidelidade de Maria, ela foi a única que acreditou em todos os momentos. Até no sepulcro, no sábado que a gente celebra o Sábado Santo, ela não estava. Ela estava na cruz, mas não lá. Porque ela tinha certeza no coração que ele ia ressuscitar. Ele tinha predito isso. Até tem uma passagem no livro que eu estou lendo, vou até pegar ele aqui, tá? Fica à vontade. Que é São João Paulo que vai dizer. Isso, praticamente isso que eu falei, ó. São João Paulo II chega a dizer que a fé de Maria foi maior do que a de Abraão. Abraão não viu o filho morrer. Maria sim, e apesar disso ela acreditou. O que ela pode ensinar é o seu jeito, né? É aquela que disse sim, porque acreditou nele. Será que nós teríamos a coragem, e temos nos dias de hoje, quando Deus nos pede algo, de dizer sim? Né? É puxado. É né? puxado. É. E além de acreditar, ela saía apressadamente ao encontro da sua prima. E já estava com a graça. Ela tinha sido agraciada pelo anjo. Então ela poderia pensar, eu já sou a mãe do Salvador. Eu não posso ir ajudar minha prima porque agora eu Ela preciso que me tem que cuidar. me vir, porque eu sou Sim. seria humano. Então Maria nos mostra a serva humilde. E isso é muito forte em mim, sabe? Porque eu tenho isso, eu tenho aquela ligação que eu disse durante todo esse tempo aqui com Maria, é isso, de aprender com Maria a ser o servo humilde. Como Jesus foi. Porque Maria é o caminho que nos leva a Jesus. E quando a gente fala assim, imagem e semelhança, não é só em carne, mas em alma, em espírito. É viver o Cristo no dia a dia, né? De olhar para o irmão e ter a empatia de se colocar no lugar dele. Dentro das nossas misérias, das nossas pequenez, saber que você pode fazer algo. Não dizer assim, eu sou muito pouco, se eu fizer não vai adiantar nada. O Padre Mário disse até no homilia de ontem, que às vezes a gente fala assim, né? A messe é grande, mas os operários é pouco, né? Eu vou fazer o meu pouquinho. Não. No meu pouquinho vai ter a eternidade, tem que fazer o seu muitinho. É fazer o máximo que a gente pode. Porque fazer pouco, fazer muito, tem que fazer o muito se você pode, por que não? Sim. Sabe que essa semana eu ouvi de uma pregação, nem vou me lembrar assim exatamente de onde foi, mas a pessoa dizia que, acima de tudo, Maria tinha esperança no mundo. Porque na época, no período, o que se esperava era que alguém gestasse o Salvador,
né? Aquele que ia trazer a salvação. Eles esperavam por isso. Então, quando o anjo anuncia a ela que ela seria a mãe do Salvador, ela deixou de olhar só para a dificuldade e passou a olhar para a esperança. E nesse ato aí da anunciação do anjo, a gente pode ver assim que é a primeira vez que a Trindade Santa é revelada. O Pai que envia o Filho através do Espírito Santo. Sim, E Maria. para ela. Então, né, que Maria, né? Então, falar de Maria, assim, me vem muito sentimento, sabe? Muito sentimento. E tentar viver Maria, né? Viver o Cristo através de Maria no dia a dia, seria simples. Se a gente não deixasse a nossa humanidade à frente. E sabe que tem uma coisa que a gente percebe muito, Lúcio, até é uma das nossas questões aqui, é que existem o número de pessoas que negam Maria, claro, é gigantesco, né? Nós sabemos que Maria, ela tem o seu valor dentro da Igreja Católica, né? Sim. Mas para fora, pelos humanos, né? Pelas pessoas, ela não tem tanto valor. E muitas vezes até dentro da Igreja Católica. Existem muitas pessoas que se consideram católico, mas não têm apreço por Maria, Sim. né? E isso machuca muito, né? Porque para nós que entendemos a importância dela, né? Até dói em dizer, né? Você teria, assim, alguma colocação? Como que você poderia orientar essa pessoa que é católica e não tem apreço por Maria? Você acha que seria possível que essa pessoa iniciasse um cultivo a esse apreço de alguma forma? Tem alguma dica? Assim, ó, o que pode ser assim, ó, como amar o filho se não amar a mãe? Se foi a mãe que nos trouxe o filho. Imagina a mesma coisa, você comer uma fruta e não saber o pé, Uhum. né? E assim, o que eu tenho vivido nesse processo meu de conversão, que nem eu falei aqui, que eu falei que eu tinha esse desejo, mas era uma devoção que não sabia, foi muito através de participação, de estudo, mas principalmente de querer entender o correto. Porque eu tenho certeza que todo mundo sabe quem é a Maria no papel da igreja. Todo mundo sabe. Mas a pessoa às vezes ela não aceita. E se ela não aceita, você pode fazer o que você quiser. Ela não vai entender, porque ela não quer aceitar o que ela sabe. Mas uma forma aí é disso. E hoje nos ajuda muito o que a gente está fazendo aqui, os meios sociais, as redes sociais. Então tem muita coisa boa na internet. Tem muita porcaria. Sim. Mas tem muita coisa boa que vale a pena. E participar da igreja, participar do grupo de jovens, da sua comunidade, né? Porque às vezes tem gente que, assim, né? Não julgando, não falando mal, tem gente que vai até a Basílica de Aparecida, mas não frequenta a comunidade onde vive. Sim. Sim, viver verdadeiramente a fé, né? Viver verdadeiramente a comunidade. E eu fazia isso. Estou falando do outro, eu não estou julgando o outro, estou julgando o que eu fazia. Ia pro passeio. Ia pro passeio, ia pro rolê. Né? Uhum. Chegar numa basílica, chegar às 6 horas da manhã, que é a missa lá, lotada a basílica. Qual dia que não teve lotado? Ah, depois eu volto. E não volta nada. Aí você vai pro bar, vai tomar cerveja, vai lá e... Né? Sim. Então, E assim como acreditar, né, e estar perto de Jesus, estar perto de Maria também é o dia a porque você dia, não né? consegue separar Nunca. Maria de Jesus. Onde está Jesus, vai estar a Virgem Maria. A gente pode se colocar no lugar, né, Lúcio? Ninguém precisa gostar de mim se disser que não gosta da minha mãe, né? Eu não quero que a pessoa goste de mim sem gostar da minha mãe. Da mesma maneira, eu não quero que a pessoa goste do meu filho e me odeie, Né? né? Fala mal, né? Fale mal, Ah, eu te amo de paixão, mas a sua mãe não. não tem assim, para nós, assim, é até difícil de explicar no bom sentido, porque não passa isso pela cabeça. Não, de Não tem maneira. sentimento, você não consegue separar. E eu não consigo. Porque eu não consigo ir a Jesus se não for através de Maria. Na minha cabeça, eu tenho muito isso desenhado. Por isso que eu te falei, para mim, Maria é o caminho que leva a Jesus. Se não for por ela, eu tenho certeza que eu não vou conseguir chegar. É um caminho iluminado, né? O caminho que ela nos mostra os meios. Exato. Não é assim que uma mãe faz com Uhum. o
Quantas vezes a sua mãe e a minha falou assim, não faz isso, faz isso. E o que nós fizemos? Não fizemos. E o que aconteceu? Quebramos a Nos cara. lascamos. E aí a gente fez o quê? Voltou pelo caminho. Exato. Então Maria é o caminho mais fácil, mais perto, mais próximo para chegar à salvação, que é Jesus. E ela é tão disposta. Soubessem todos, né? A disponibilidade dela. Tanto que ela, quando recebe a anunciação do anjo, o que ela faz? Em disparada apressadamente. Não fala assim, ela foi até casa. Ela sai apressadamente. Ela tinha pressa. O evangelista faz questão de dizer que ela foi apressadamente, né? É diferente de falar, eu fui até lá, eu fui apressadamente. Demonstrou preocupação com o próximo. Com o apreço que ela tinha por Isabel, né? Isso mesmo. Nós temos mais algumas, né, algumas colocações para fazer, mas antes disso a Carol vai convidar o pessoal para seguir nosso canal, né, Carol? Sim, eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo, seja pelo YouTube ou pelo Spotify, a seguir o nosso canal, porque isso nos ajuda a alcançar mais almas para Jesus. Então, deixa seu joinha, se você puder, deixa um comentário para o Lúcio, que depois a gente passa para ele ou para nós. E segue a gente e compartilha esse vídeo com um amigo, para que ele também possa ser tocado, assim como nós estamos sendo. Amém. Amém. É isso aí. Lúcio, nós gostaríamos que você deixasse para a gente uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, aquela que te dá esperança. E nós também gostaríamos que você nos contasse se você tem alguma dica especial, né, além da oração diária, para sermos fiéis, né, nesse segmento, acreditando e principalmente vivenciando aquilo que a Virgem Maria nos ensina todo dia. Tem aí para nos dar? Tira aí da cachola. Na verdade, eu tenho, né, falando um pouco da consagração também, eu tenho um ato, né, assim, eu uso as minhas redes para o bem, né? Às vezes parece até coisa boba, às vezes até seria, se fosse por mim, eu já até tinha parado de fazer, porque se assume um compromisso. Então, todo dia eu coloco a consagração a Nossa Senhora, que eu me consagro todos os dias à Virgem Maria, que é por ela, para ela e somente ela, que eu vou chegar a Jesus. Eu tenho muito, isso é uma forma, eu poderia dizer assim, é viver, buscar o sacramento, buscar a reconciliação, porque é só dessa forma que a gente consegue buscar a salvação de cada um. A salvação própria, né? De cada um, a salvação própria, né? Você pode até ajudar os outros a se salvarem, mas e você? O que a gente está fazendo, né? E como eu disse lá atrás, você pode adiar a salvação, mas não a morte. E a morte, ela é finita, ela chega. E a gente não sabemos quando. Pode ser a qualquer momento, né? A qualquer momento. Então, eu uso os meios sociais também, eu compartilho, né? Gosto de fazer isso. E muitas vezes a turma pode até achar que faz para se mostrar. Não, para mim não. Porque eu tenho uma maturidade, eu sei o que é para mim. Mas é uma forma que eu achei de evangelizar. A gente tem sempre esperança. Como Sim, Maria como tinha Maria. esperança. Como filhos de Maria, a gente pega o exemplo da mãe. A mãe, ela tinha esperança que o mundo pode ser salvo. Porque a maioria do mundo é do bem. É que o bem não faz barulho, o mal faz. Sim. É o que a gente ouve mais, né? É o que eu ouvi mais. E uma mentira, muitas vezes contada, ela se torna verdade. Também. E sempre buscar o lado da verdade, não cair assim, eu falo muito dos meios sociais, para não cair no que prega ali. Investigue, veja, siga programas, podcasts que nem esse do Papo Santo, que busca a verdade, a clareza. Tem muita coisa boa na internet, mas não só de internet. Tem que ser, às vezes a gente fala internet, a gente fica num mundo que a internet ela é boa, mas ela ajuda a afastar as pessoas. Sim. Né? E a gente precisa aproximar as pessoas. Então, participe da comunidade, participe do grupo de jovens, que nem eu falei aqui, se espelhe em pessoas do bem, que vale a pena. A nossa vida aqui terrena ela é um sacrifício diário. Pode ter certeza. Porque se não for assim, você não está vivendo ela corretamente. E é importante, né, a gente dizer que em todo e qualquer canto sempre vai ter uma igreja católica. Graças a Deus, né, nós temos essa riqueza na nossa igreja. Então, e dentro daquela pequenina igreja, no lugar mais afastado
que seja, ali vai ter um serviço para um católico, né? Então, se ele está disposto a servir, ali vai ter um serviço. E é assim que a gente rega a nossa fé, né? A gente decide por ela e rega a nossa fé. E vê, né? Nossa fé, ela não nasceu de hoje. Ela perdura 2000 anos. A princípio eram os 12, depois mais outros 72, que não tem os nomes, somos nós. Estamos aqui. Estamos aqui há 2000 anos, estamos aqui. E vale lembrar também que diante das dificuldades que vão aparecer no meio do caminho, é importante não desistir e confiar a Deus, Sim. né? E assim, uma última palavra que veio no meu coração agora, que a gente seja o nosso profeta dos dias atuais. Que sejamos nós, que assumimos essa missão de levar a palavra de Deus, de evangelizar, aquele abraço amigo, estender a mão, partilhar o que você tem, né? Quando você tiver, partilhar o que você tem dentro da sua pequenez, com as suas misérias. A santidade é possível. Sim. Vários Ela não santos, está longe, né? Não, porque tivemos vários santos que viveu entre nós. E vamos ter muitos ainda que são desconhecidos nos santos altares da igreja. Uhum. Ela é possível. A gente precisa fazê-la, né? E antes de finalizar, eu gostaria de fazer um bate-bola com você. Perguntinhas rápidas, onde eu pergunto e você responde sem pensar muito. Sim, Então, pode começar? podemos. Posso pular? Não. São perguntas fáceis. Um santo de devoção. Nossa Senhora e Santa Teresa d'Ávila, que é o dia do meu aniversário, 15 de outubro. Jesus em uma palavra. Tudo. Um lugar que você sente paz. Minha casa. Uma oração que te acompanha. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossa necessidade, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. A mais antiga das orações, Ave Maria. Um conselho. Tudo vale a pena. E se for por Cristo, vale muito mais. Uma frase. Todo teu. Maria. Um sonho que Deus colocou em seu coração. Frase de Santa Clara. Frutificar onde Ele me semear. Me entregar a Jesus. E onde Ele me chamar, eu servir. Amém. Para todos nós. Que legal, Lúcio. Foi muito interessante esse nosso papo. E eu quero dizer para você que você é sempre bem-vindo. E nós vamos ter as nossas portas abertas. Mas, acima de tudo, nós somos paroquianos da mesma paróquia. Para você que não é, sinto muito. Aí na sua paróquia também vai ter um Lúcio, com certeza. Mas nós que estamos aqui sempre, a gente gostaria muito que você soubesse que a gente olha para você e a gente sente esperança. Muito obrigado por agora, mas por tudo sempre, porque você nos ajuda a regar a nossa fé. Deus o abençoe muito, muito. Obrigado mesmo pela amizade e por tudo. Eu que agradeço esse momento de partilha e me ajuda, sabe? Quando eu tenho a oportunidade de me expressar assim, pode não parecer, mas é difícil para mim, que eu sou uma pessoa fechada. Quem fala isso é muito a minha psicóloga, Letícia, ela tem muito trabalho comigo, sabe? Lúcio, como você mudou? Lúcio, como você fez isso? Mas eu vivo isso, sabe? Então, por isso que eu digo algumas coisas que parece que é de praxe, mas é de vivência, por hoje não, porque eu preciso me municiar, e só dessa forma. Então, eu não estou pronto, eu sei disso. Eu continuo com as minhas misérias, com as minhas labutas, com as minhas dificuldades, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar no céu, e juntos até o céu. Amém? Amém. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigada de verdade. Deus o abençoe. Amém. E para você que nos acompanhou até aqui, foi um prazer. Não esquece de curtir mais esse episódio e de nos seguir também. Dá uma espiadinha lá no nosso Instagram, que sempre tem as novidades. E seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. O meu tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço a todos.